Alô! Seja muito bem-vindo à nossa live de quinta-feira. Toda quinta-feira, às 17 horas, eu estou aqui para falar de macramê para você. Meu nome é Osana, eu sou arte-terapeuta, arte-educadora e instrutora de macramê e fundadora da Escola de Nós. E por isso a gente está aqui para conversar sobre macramê, falar de coisas importantes sobre macramê. E hoje o nosso tema é: posso tirar o macramê do galho? É uma pergunta interessante. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero saber se você que está aí, da onde você é? Diz para mim da onde você é. Quero saber o que você está aí, esperando, não é? Eu quero saber de onde você é, na verdade. Descreve aí para mim. Eu sou de... Coloca aí o nome da sua cidade, o nome do seu estado ou do seu país. De repente você está aí do outro lado do mundo, está lá no Japão, está na Espanha, está em outros lugares. E eu quero saber de onde você é, porque eu acho super bacana essa magia que a internet tem de aproximar a gente, de deixar a gente mais pertinho. Então escreve aí. E André, me fala aí, tá? Vai me falando, porque hoje o computador não tá perto de mim e você vê que eu tô até sem óculos, porque eu nem vou ler nada no computador. Deixo por conta de André, para ele ler para mim lá quando você for escrevendo, você for chegando, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Toda quinta-feira às 17 horas a gente está aqui fazendo essa live para falar de macramê, para falar de coisas importantes do macramê. E hoje o nosso tema é esse, tá? Posso tirar o macramê do galho? Já já a gente vai conversar sobre isso. Deixa eu saber se você que está chegando aí, de onde você é. Fala para mim, André, tem gente de... Recife, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Lisboa, olha isso. São Gonçalo, minha terra natal, muito bom. São Paulo, Rio Grande do Sul, Salvador. São Paulo, Rio Grande do Sul, Salvador, olha aí, já pipocou o Brasil inteiro e já fomos lá fora, em Lisboa. Que legal, gente. Olha, seja muito bem-vindo, é muito bom ter vocês aqui e é muito bom a gente estar podendo aqui tirar dúvidas sobre macramê. Às vezes, essa dúvida, essa pergunta, você já fez para mim ou você faz aí dentro da sua cabeça, porque é uma dúvida comum de quem começa a fazer macramê. Será que eu posso tirar o macramê do galho? Como é que eu posso fazer isso? Olha, por que é importante a gente falar sobre isso? Primeiro, você precisa entender que vai precisar entender o que é essa base, o que é esse galho. O galho é a base, sabe? Primeiro você tem que entender isso. Esse galho é a base onde você fez seu macramê. E aí eu vou perguntar para você, você está perguntando para mim se pode tirar o macramê do galho? E eu quero saber por que você quer tirar o macramê do galho, não é? Primeiro eu quero saber isso, e aí a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Mas antes da gente falar isso tudo, você já sabe que eu vou pedir... Tcharam! O like! Eu vou pedir o like, olha só, é a hora do like. Você já sabe que é muito importante você colocar aí, esse dedinho positivo nesse vídeo. Por quê? Porque se o YouTube entende que é importante para você esse vídeo, ele vai entender que é importante para outras pessoas e ele vai espalhar isso para outras pessoas. E além de você dar o like, você também pode compartilhar esse assunto para outras pessoas. Você também pode fazer isso, tá? Não precisamos esperar só o YouTube fazer. Você também, além de você dar o like, você pode compartilhar. Pega o link aí do vídeo e compartilha. Bota lá no seu grupo do WhatsApp, chama seus amigos, sua vizinha, as pessoas que você sabe que gostam de macramê e que estão com vontade de aprender macramê. Chama essas pessoas para virem assistir essa live, tá bom? Hoje a gente vai falar de uma das coisas mais importantes na composição de um macramê. Exatamente. A gente vai falar sobre a base do macramê. Você vai descobrir o que é a base. Então a gente vai... Exatamente. A gente vai conversar sobre isso, né? Por que é importante essa pergunta? Se eu posso tirar o macramê do galho? Primeiro, a gente tem que entender que esse galho é a base de tudo. Ele faz parte desse macramê. Quando eu começo a fazer um macramê, eu escolho uma base para fazer o macramê. O que seria essa base? Isso aí. Essa base pode ser um monte de coisa.
Pode ser o galho, mas pode ser um monte de coisas e é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu quero explicar isso para você, para que você entenda primeiro o que é a base do macramê, como é que a gente começa a fazer um macramê, para depois você entender e para depois eu te responder se pode ou não pode tirar o macramê do galho. Então vamos ver, olha só, a gente tem vários tipos de base. E eu quero explicar isso para você. O macramê, primeiro eu quero que você entenda que esse galho, né? Esse galho, esse pedaço de madeira é a base do macramê. O que é a base? É um lugar onde eu começo alguma coisa. É a base, não é? Então eu tenho um galho. Eu tenho um galho. André, eu mostro aqui, mostro ali. Não, eu só tô explicando. Não, pra saber, porque chegando ainda. Sim, eu estava querendo explicar a base, eu ia mostrar ali, só queria saber para qual lado que eu mostrava. Tá? Então tá bom. Olha só, para você que está chegando agora, vem, chega, escreve aí de onde você é, que eu gosto muito de saber, tá bom? Tem aluno da Escola de Nós? Sempre tem, né? Eu quero saber, se você é aluno da Escola de Nós, coloca aí, eu sou Escola de Nós, que eu adoro saber. E se você ainda não é aluno da Escola de Nós, você coloca aí, eu ainda não sou aluno da Escola de Nós, para a gente poder reconhecer esse público. Eu quero saber quantos alunos tem da Escola de Nós, quantos alunos não são da Escola de Nós ainda, e a gente gosta de saber disso para poder... Quantas pessoas que estão aqui que ainda não são alunos, tá bom? A gente gosta de saber, a gente gosta de ver isso aí. E eu gosto também de identificar as alunas ou alunos que estejam aí com a gente. Tem alguém já falou aí, André? Ana Guerreiro, eu sou Escola de Nós. Ah, Ana! Soraya. Beijo, Soraya. Joselice, Valdirene. Valdirene. Joselice? Uhum. Muito bom, olha aí, alunos da Escola de Nós, sejam muito bem-vindos aqui com a gente. E você que também não é, que ainda não é aluno da Escola de Nós, seja muito bem-vindo aqui também. É uma honra ter você aqui e é uma honra poder explicar essas coisas para você, esclarecer essas dúvidas para você, falar sobre macramê e tirar essa dúvida da sua cabeça, não é? Posso tirar o macramê do galho? Será que pode? Será que a gente pode tirar? E como é que a gente pode tirar o macramê do galho? Vamos falar sobre isso, tá bom? E aí, primeiro eu quero que você entenda isso aí. Quero que você entenda a importância dessa base. O galho é a base, é onde a gente... É um dos tipos de base e a gente vai falar sobre isso, tá? Eu quero te mostrar aqui, quero falar para você alguns tipos de base, esse início de tudo, né? Por exemplo, se eu for fazer um suporte de planta, a minha base, para lá, para qual que eu mostro? Aqui ou lá? Aqui. A minha base seria essa argola de madeira. É nela, na argola de madeira, que eu vou prender aqui os cordões para fazer o meu trabalho. Então, essa argola é a base desse trabalho, tá? Agora, eu posso fazer também um suporte de planta híbrido, que é aquele suporte de planta que é misturado. Eu começo fazendo um painel e depois eu fecho fazendo o suporte de planta, que a gente chama de suporte de planta híbrido. E aí aqui eu usei, ó, um galho. Eu usei um galho mesmo, aqui é bem um gravetinho, ó, um galho de madeira e a gente prende todos os cordões nessa base, que é o galho, vem fazendo aqui como se fosse um painel, depois a gente fecha. Esse aqui é um suporte híbrido e a gente pode fazer das duas formas. Esse aqui também é um suporte híbrido. Então aqui eu tenho uma base que é argola de madeira e aqui eu tenho uma base que é um galho. E aí você vai me perguntar, posso tirar o macramê do galho? Fica pensando aí que eu já vou te falar. Olha, além de você fazer a base do seu macramê num galho ou numa argola de madeira, você pode fazer em diversos objetos. Por exemplo, você pode fazer num objeto afetivo. O que seria isso? Ah, você pode ter algum objeto na sua casa que te lembre alguém, que tenha uma história para você, que represente alguma coisa. Você pode usar aquele objeto para fazer de base e começar seu macramê. Deixa eu mostrar para você um exemplo disso, que é o trabalho da minha aluna Paula Teixeira, olha só, que fez um macramê numa bengala. A base do macramê é uma bengala. Olha, André, mostra aqui.
Olha só, é uma bengala mesmo, bengala de verdade. Ela fez todo o macramê apoiado na bengala. Então a bengala virou a base do macramê. Assim? Não, é que a câmera tá virada. Isso. Assim? Então, essa bengala, ela tá aí no lugar do galho, né? Ela é a base do macramê. É nessa base onde eu deposito todas as linhas e a partir dali é que eu vou desenvolver o trabalho, tá? A base do macramê é o lugar onde tudo se inicia, é a base. É ali que eu vou prender todos os cordões para depois fazer o meu trabalho. Então ela é muito importante. A base é muito importante. É o início de tudo. A base é que vai sustentar o meu trabalho, não é? A argola, essa argola de madeira aqui, é que está sustentando todas as linhas e vai sustentar todo o trabalho depois que ele estiver pronto. Esse graveto aqui também, apesar de eu colocar aqui, é um gravetinho, parece que é um graveto frágil, mas se eu colocar aqui uma suculenta, que é uma planta levinha, ele vai sustentar todo esse trabalho. Então, a base é muito importante. Além de você usar como base, você poder usar como base uma argola de madeira, um galho, uma bengala, como a Paula Teixeira usou. Ah, tem outros objetos que você pode usar. Por exemplo, a minha aluna da Escola de Nós, a Débora Larkin, ela está usando agora barras de selenite, que é um cristal. Eu vou mostrar para você. E ela usa essa base de selenite para fazer o macramê dela. Olha só que base lindíssima. É uma base de cristal. Tá vendo? Ela é quadradinha e ela é um cristal que se chama selenite. A Débora está fazendo agora. A Débora é minha aluna da Escola de Nós, que mora nos Estados Unidos. E ela faz esse trabalho lindíssimo. E ela usa como base para fazer o macramê um cristal. Então eu estou te mostrando isso para você entender quão variadas podem ser essa base. Quantas coisas diferentes você pode usar. Você pode fazer como base do seu macramê um lápis. Ah, eu não tenho galho, eu não tenho um pedaço de madeira, mas você tem um lápis ou uma caneta, né? Às vezes a gente tem uma caneta, às vezes não, em casa a gente sempre tem uma caneta ou um lápis. Se você não tem um galho, você pode usar como base uma caneta ou um lápis e ali você vai amarrar suas linhas e vai fazer o seu trabalho, certo? É um tipo de base também que você pode usar. Um outro tipo de base que você pode usar é pauzinho de canela. Eu já fiz vários mini painéis com pauzinho de canela. Além de perfumado, fica charmoso. Você pode fazer mini painéis ou até painéis grandes, dependendo do tamanho do pauzinho de canela que você encontrar. Você pode fazer o seu macramê ali, no pau de canela. A base vai ser o pau de canela. A Estela falou assim, tem uns cabides de madeira que eram da minha mãe quando ela era recém-casada. Coincidentemente, estou usando para fazer macramê. Olha que lindo. Um objeto afetivo. Sabe o que me lembrou? O quê? A nossa aluna, a Beth de la Vega, lá do Uruguai. A Beth, ela fez um macramê num cabide que tinha mais de 80 anos. Era um cabide que tinha sido da avó dela, passou para a mãe dela e ela tinha aquele cabide, era um cabide especial para ela. E o primeiro macramê que ela fez foi nesse cabide. Uma peça que ficou lindíssima numa base afetiva, um cabide. Então, um cabide também pode ser uma bela base para você fazer seu macramê. Essa mudança de câmera agora foi de jornalista, hein? Caiu aí isso, é bom. Muito bem, obrigada. Agora, Muito é obrigada. importante notar, gente, olha o que minha mãe tá falando. Várias formas criativas de você começar, gente. Isso, Entendeu? isso. O que a gente não quer ver
É você falando assim, Osana... Então, aquela coisa de você, mas eu não posso fazer macramê. Eu vejo, Osana, os macramês que você coloca aqui no seu Instagram ou no seu Facebook. Olha, cada galho lindo. Eu não tenho galho, eu moro em apartamento, eu moro na cidade, não tenho galho nenhum. Isso não é desculpa para você deixar de fazer seu macramê. Como eu falei para você, você pode usar até uma caneta para você começar a fazer o seu macramê. A caneta pode ser uma bela base para você fazer o seu macramê. E olha quanta coisa eu já falei aqui. Falei no galho, falei no graveto, falei no pauzinho de canela, falei... você sabe de uma coisa? Me lembrei também de a minha aluna Andréia Aloy, o primeiro macramê que ela fez, o primeiro mini painel que ela fez, foi num galho de louro. Você sabe o que é louro? Aquela folhinha de louro que você coloca no feijão para dar gostinho no feijão, aquela folhinha de louro que você coloca na carne assada. Pois é, a Andréia tinha lá na cozinha um galho de louro cheio de folhinha. O que ela pensou? Tirou as folhinhas, pegou o galho de louro e fez o primeiro mini painel dela, que ficou fofo e perfumado com o cheirinho do louro. O que foi, André? A Sebastiana falou, quando eu estiver craque no macramê, vou fazer um macramê e um guarda-chuva que era do meu pai, que já se foi há 26 anos. Que máximo! Olha isso! Que máximo! Sabe o que me lembrei agora também? A nossa aluna, meu Deus, Gabriela Araújo, que foi para Portugal. A Gabriela tinha uma bicicleta e a bicicleta estava velha, a roda da bicicleta quebrou. Ficou velha e quebrou. E aí ela ia jogar a roda fora, né? Uma roda de bicicleta que quebra, você joga fora. O que a Gabriela fez? Fez um macramê na roda da bicicleta velha que quebrou. Ela tirou os aros e ela pegou tirou os aros não, tirou aqueles ferrinhos que ficam dentro do aro. Sim. E reaproveitou o aro e fez uma peça de macramê maravilhosa. Maravilhosa. Se você quiser ver, tá lá no meu Instagram, que eu postei lá no meu perfil do Instagram. A Ana Maria perguntou o seguinte, já que você falou aí da roda de bicicleta, acho que tem tudo a ver. Se um bastidor de bordado também pode ser considerado uma base de macramê? Ora, vejam só, um bastidor de bordado, sim, ele pode ser uma base de macramê. Você pode fazer filtro dos sonhos com um bastidor de madeira. Você nem precisa usar os dois, porque bastidor sempre vem dois, né? Para você prender o tecido. No caso do macramê, você não precisa usar os dois juntos. Você pode deslocar e usar os dois. Fazer dois macramês com um bastidor. Porque quando você compra um bastidor, ele vem duplo, né? Ele vem ali, é um joguinho. São duas pecinhas que encaixam ali. Você pode separar, fazer dois macramês. E, na verdade, o que a Gabi fez foi aproveitar esse aro também da roda da bicicleta, que nada mais é do que, né, um círculo grandão. Ela fez o macramê ali. E olha, tantas outras coisas que podem servir como base, você pode usar o que a sua imaginação permitir, sabe? Até mesmo a própria linha. A própria linha que você vai fazer o seu trabalho, a própria linha, ela pode ser uma base. Eu estico a linha e aqui nessa linha eu amarro outras linhas, outros cordões, e ali eu vou fazer o meu trabalho. Então, a base passou a ser o quê? A linha. Caraca! Por exemplo, se eu for fazer uma sacola, uma bolsa, eu vou usar uma linha, eu posso usar uma linha. Eu posso fazer o macramê numa alça de madeira, ou numa alça de bambu, ou na linha. Se eu quiser fazer uma sacola de puxar, né, sabe a sacolinha que você puxa assim e fecha a boca? Pois é, eu vou fazer isso na própria linha, eu vou prender todos os cordões ali, depois eu vou puxar. Eu tenho uma sacolinha e a minha base foi o quê? A linha. Então, olha só, quantos tipos de base, o início do trabalho, eu tô te mostrando e eu tô falando, não tô te mostrando todos, mas eu tô falando, e aí você vai usando a sua imaginação para você perceber com quantos tipos de base você pode treinar e fazer macramê. Olha só, é só você querer, é só você experimentar. Então, assim como é o nome dela que falou do guarda-chuva? Acho que foi a Ana. A Ana, que falou do guarda-chuva. Ela quer usar um guarda-chuva para fazer o guarda-chuva como base. Olha, você pode usar várias coisas como base. E
enfeitar e fazer seu macramê. Fala, André. Perguntaram ali assim, mas dá para fazer em qualquer galho, né? E a resposta é assim, depende. Minha mãe vai mostrar um exemplo daqui a pouco, que é bem inusitado, assim, de uma base que você não imagina que poderia ficar legal, mas que ficou Eu legal. até vou mostrar agora. Mas a moral da história é assim, usa o que você tem disponível. Exatamente. Porque tem galhos que são os ideais, né? Tem algumas madeiras que são melhores, mas para ser sincero, a gente usa os que a gente tem disponível aqui na região. As né? pessoas às vezes me perguntam assim, Rosana, qual é a melhor madeira? Qual é o melhor galho para fazer o macramê? E eu respondo, sabe o quê? O que está perto de você. Aquele que é fácil de você encontrar. Eu, por exemplo, eu saio para caminhar de manhã e eu acho alguns galhos, porque aqui na minha região tem muita árvore. E o que acontece? Nessa época, por exemplo, essa época do ano, no inverno, é a época da poda. Eles estão podando as árvores, a prefeitura vem e poda, ou os condomínios, né? Sempre tem um jardineiro podando as árvores e os galhos ficam pelo chão. Eu passo na caminhada, já fico enlouquecida com aquele monte de galho e alguns eu levo para casa. Levo para casa, deixo lá secando e depois eu vou tratar o galho. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube onde eu ensino a tratar esse galho. Tem todas as etapas, todo o processo que você precisa fazer para tratar esse galho. Mas você não precisa se preocupar se você não tiver acesso a galho, se você não tem condição de arrumar galhos. Não tem problema. Existe um outro tipo de base que são as madeiras que você compra numa madeireira. Você pode ir numa madeireira e você pode comprar ripinhas. Não chama de ripinha. Oi? São bastões de madeira. São bastões de madeira. Em alguns lugares você encontra como madeirinha para gaiola, puleiro, sabe? São aqueles bastõezinhos de madeira. Como puleiro de gaiola, sabe? Então você encontra em várias espessuras, vários diâmetros até. Então você encontra bastõezinhos fininhos, bastões mais largos, mais grossinhos, e aí você pode comprar na madeireira. A madeireira vende esse bastãozinho em tamanho grande. Às vezes você chega lá, tem 1,20 m, 1,40 m, a varinha toda. Você pode pedir para eles cortarem. Olha, corta em pedacinhos de 50 centímetros para mim, corta em pedacinhos de 20 centímetros. E aí você vai ter, ou você leva para casa e você mesma corta, mas você vai ter vários tipos de base para você, sem você precisar ter galhos de árvore exatamente, um galho natural. E aí, assim, voltando para que tipo de galho seria o ideal? Aquele galho que não está ressecado demais, que não vai quebrar à toa. Às vezes a gente acha um gravetinho que está, assim, quebradiço. Tá pronto para... Se você botar um peso ali, ele vai quebrar. Então, às vezes, você tem que ter esse cuidado de observar essa base que você está escolhendo para ver se ela não vai quebrar à toa. Porque, às vezes, você vai colocar ali todo o seu trabalho, colocar todas as linhas. Já pensou? Aí o galho quebra no meio do caminho. Aí é triste, porque aí seu trabalho vai ficar ali perdido. Então, essas coisas você tem que observar. A mesma coisa esses galhos que são muito verdes, né? Molenga. Os galhos, eu tenho também aqui no YouTube um vídeo onde eu falo tudo sobre galhos. A gente já fez uma live onde eu explico tudo sobre galhos, vários tipos de galho, eu mostro vários tipos. Mas existem galhos assim, que você sabe, o galho acabou de ser cortado, por exemplo. A árvore foi podada e tem galho que está verde. Às vezes ainda está saindo aquela seiva. Sabe quando a árvore é cortada e que fica saindo aquele leitinho ou uma seiva mesmo, a própria seiva da planta está saindo, a planta está viva ainda. Você tem que esperar aquele galho secar. Você não vai usar ele verde daquele jeito. Ele verde pode envergar, aquela seiva pode manchar o teu macramê. Então você tem que ter um processo para tratar aquele galho. E nesse vídeo que eu falei para você, como tratar os galhos para o macramê, que eu fiz e que está no YouTube, você pode ver esse processo, tá bom? Agora eu quero mostrar para você uma base diferentona que eu usei, que na verdade... Calma, ainda não mostra. Não. Ó, só fala que ela é inusitada. Ela é inusitada. A gente já vai E é mostrar. diferente. E Deixa assim... eu ler um comentário primeiro. Lê, pode ler. Que a Dalva, que é aluna da Escola de Nós, a Dalva Rigoni, falou assim, elas estão muito criativas, assim. Falou, Sim. ó, eu sou aluno da Escola de Nós e vou fazer numa colher grande de pau. Uau! Eu ia falar sobre isso. Aí, ó, a Ana Cleide deu uma ideia, vamos ver se você vai aprovar.
Pra quem tem filho que solta pipa, você pode usar a vareta da pipa. Eles vão reclamar um pouco, mas acho válido. Acha válido também? Acho válido. Eu só tenho uma observação. A vareta da pipa, ela é feita de bambu. O bambu é uma excelente base para você fazer seu macramê. Sabe quem usa muito bambu, André? A Cleide Costa. Ah, ela faz. Né? Na região onde ela mora, tem muito bambu. Então ela trata o bambu e ela faz as bases dela com bambu e ficam belíssimas. Agora, o que a gente faz para fazer cafifa? Meus irmãos faziam muita pipa e eu sei como é. Eles lascam o bambu e faz a varetinha e uma varetinha fina para poder envergar e fazer a pipa. Então, não exatamente aquela varetinha fininha vai servir para fazer o seu macramê, porque ela pode envergar. Ela é muito fininha. Mas o bambu ou aquela vareta, antes dela ser lapidada ali, porque quem faz pipa faz muito isso, né? Pega aquele bambu e vai cortando ali, até ela ficar no jeitinho, né? De poder envergar. Então, antes dela ser lapidada assim, essa varetinha de bambu, super serve para ser de base, para fazer base. A Cleide falou que ela pega lá em Piracaia. Olha aí, tá vendo? A Cleide Costa tá aí. Beijo, Cleide! A Cleide Costa tá aí e ela faz os painéis com base de bambu e fica maravilhoso. Vamos revelar o seu painel criativo. Eu vou te mostrar agora um painel diferente, inusitado, que eu usei uma base completamente inesperada. Já vai falar se pode tirar ali da base, né? Eu ainda vou dizer, gente, calma aí, tá? Eu só tô fazendo aqui, ó. O preâmbulo. O início, calma, é o início de tudo. Eu tô só querendo te dar a noção do que é a base do macramê, tá? E daqui a pouco eu vou falar pra você se pode ou se não pode tirar da base. Não pode, não calma pode. aí. E aí é o seguinte, um dia a gente caminhando de manhã, a gente olhou no chão, tinha lá uma folha de coqueiro. E a André falou, mãe, duvido você fazer um macramê nessa folha de coqueiro. Aí eu olhei aquela folha e eu falei, tá aí, vou levar a folha para casa e vou fazer o macramê. E eu levei a folha para casa, a folha do coqueiro estava verdinha. E eu fiz o macramê nessa folha de coqueiro. E eu fui colocando, vou te mostrar, e isso já tem o quê? Já tem mais de 1 ano e meio. Tem mais, acho que tem 2 anos já, né? E aí eu fui colocando as linhas, olha só, entre cada folhinha daqui, ó, do coqueiro. Olha isso, gente. Eu tô aqui, tá, gente? Ó, tô aqui, tá? Vocês estão ouvindo a minha voz, mas eu tô aqui. Então, eu fui colocando as linhas entre cada folhinha do bambu. Olha, do bambu aí, do coqueiro, tá? Entre cada folha do coqueiro. Olha isso. E a folha, ela ficou envergadinha, porque folha de coqueiro é envergadinha mesmo, né? Ela ficou envergadinha e eu fui fazendo meu macramê, fui brincando e ficou pronto. Ficou pronto, ficou lindo, eu coloquei na sala, foi um espetáculo, todo mundo gostou, todo mundo amou. E o que aconteceu? A folha do coqueiro foi envelhecendo, foi secando, foi envelhecendo. E olha, nem por isso deixou de ficar bonita, ela tá bonita do mesmo jeito. A folha tá seca, olha, André, mostra bem de pertinho, olha como tá seco isso aqui, porque a folha tá seca, gente, tem 2 anos isso aqui, ó. A folha ressecou, mas não quebrou, não quebrou. Não sei se porque eu usei a linha macramê, que é uma linha fofa e leve, e aí não quebrou. E também eu tenho o maior xodó com isso aqui, o maior cuidado com essa peça, né? Ela fica pendurada lá na minha casa, na minha parede, e tá aí, ó, até hoje. Uma base super diferente, inusitada, podia ter dado errado. Podia ter dado errado, porque eu falei para André, vou fazer, mas eu não sei quanto tempo vai durar. Eu acho que esse galho vai quebrar, vai ressecar e vai quebrar. Ele ressecou, mas não quebrou até hoje. Aliás, quebrou sim, porque essa vareta aqui era maior e ela quebrou. Mas tá aqui, o lugar que eu fiz o macramê está preservado. Então você pode fazer, e na verdade assim, eu não perdi meu macramê ainda, né? Ela tá aqui bonitinha. Você pode fazer, usar bases super diferentes. E aí
brinca com isso e faz a sua peça criativa, uma peça única. Ninguém nunca vai ter uma peça igual essa daqui, porque é diferente. Primeiro que fui eu que fiz, segundo que tá nessa folha de coqueiro, que agora já secou, então é super diferente isso aqui. E você pode fazer isso também. Inventar aí, ó, olhar uma coisa e vai, isso aqui pode ser uma base. A colher de pau, excelente ideia. Quem falou da colher de pau? Excelente ideia. Eu já fiz um macramê numa colher de pau. Também, eu fiz um mini macramê, foi um mini painel que eu fiz na colher de pau. E com isso, ó, essas ideias da colher de pau, garfo de pau, e explodiu isso, um monte de gente fez também, porque é um material que você tem em casa. Às vezes a gente tem um monte de colher e a gente pode usar. Então tudo isso pode ser base para o seu macramê. É ali que começa tudo, tá? Eu escolhi uma base e nessa base eu amarrei todas as minhas linhas, todos os meus cordões e comecei a trançar o macramê. Tá bom, Osana, tudo bem. Pra resumir, você falou isso tudo. Tem essas formas criativas, mas quais são as 3 bases mais comuns que a gente vê por aí? Sim, as bases mais comuns que a gente vê, exatamente, o galho, né? Quando você vê assim, você vai falar de macramê de uma forma geral, muita gente usa o galho natural, primeiro porque é fácil, quem mora numa região onde tem acesso a galhos, é legal, você pega ali, você não vai cortar a árvore, não é isso, mas você vai catar os galhos, vai preparar e vai usar. Você está reutilizando uma coisa que ia ser queimada, que ia ser jogada fora. Ou você pode comprar os bastões de madeira que eu falei, você pode ir numa madeireira, comprar os bastões, comprar essas ripinhas, tá bom? Então, galhos e bastões de madeira. Galhos e bastões de madeira, tá? Para fazer os painéis. As argolas de madeira que a gente usa para fazer os suportes de planta também, tá bom? Então, bastão de madeira e galho. Isso. 2, argola. E 3, a linha. Tá? Linha. A própria linha. Então, assim, isso é o mais utilizado, tá? A gente pode utilizar todas as outras coisas e mais aquilo que a imaginação permitir, tá? Eu sempre digo, mas assim... Enquanto você não consegue essas isso, 3, o básico seria a linha, usar como base a linha, o galho natural ou o bastão de madeira e a argola de madeira ou a argola de metal também, tá bom? Isso seria o básico das bases que você pode usar para fazer o seu macramê. Existe uma outra base também que a gente pode utilizar, além do galho, que seria, por exemplo, se você quer fazer uma cortina, não tem aqueles ferros que a gente usa, aqueles ferros ajustáveis, ou a própria barrinha que você faz, que você pendura a sua cortina. Existem cortinas que a gente compra hoje em dia, né? Que já vem com aquelas argolas assim, é só você colocar a cortina naquela barrinha de madeira que fica pendurada lá em cima. O próprio pauzinho lá da cortina, você só compra aquelas braçadeiras e tem ali uma madeirinha, ou às vezes não é madeira, às vezes é um pedacinho de ferro que você coloca a sua cortina. Então, isso também é um outro tipo de base. Além dessa que você compra bonitinha, tem aquelas de alumínio ou de ferro que tem uma mola dentro que você aumenta o tamanho delas ou diminui. Que a gente faz cortina para cozinha, né? Para armário de cozinha ou para box de banheiro. Sabe aquelas coisinhas que você estica assim? Aquilo ali também pode ser uma base para o seu macramê, tá? Se você quiser fazer cortina, por exemplo, tá? Bom, falando disso tudo, chegamos então agora na hora da nossa pergunta, de responder a nossa pergunta, tá? Então, qual é a pergunta? Posso tirar o macramê do galho? Bom, eu quero falar para você aqui de algumas situações, tá? Algumas situações em que você pode tirar o macramê do galho e em algumas situações que você não pode tirar o macramê do galho, tá? Então eu vou mostrar e vou falar isso para você entender que situações seriam essas. Agora, eu te fiz uma pergunta lá no início. Eu perguntei para você lá no início, por que você quer tirar o macramê da base? Por que você pergunta isso? Posso tirar o macramê da base? Tem gente que pergunta muito isso. Então, eu vou perguntar para você, por que você quer tirar o macramê da base? Responde aí. Posso dar a resposta? Pode. Para lavar. Ninguém escutou, mas tá, eu vou falar aqui. Daniel respondeu. Eu já vou dizer a resposta dele. Eu vou dar uma resposta também que eu já vi. Vai.
Ah, eu vou tirar porque eu quero tirar o macramê na madeira. A peça é o macramê e a madeira eu tiro. Tá. Daniel respondeu assim: ah, eu quero tirar para lavar. Para lavar o macramê, tá? Ó, se você tá preocupado em lavar o macramê, eu tenho um vídeo também que fiz, que tá aqui no meu canal no YouTube, onde eu falo sobre como lavar seu macramê. E aí você vai ter ali as orientações também, você pode assistir e tirar a sua dúvida de como lavar seu macramê, que é uma outra coisa, um outro trabalho, uma outra etapa de trabalho, tá bom? Que eu quero que você entenda também. Então depois você vai assistir esse vídeo, como lavar meu macramê, tá? Então isso é uma pergunta, uma resposta. Tem gente que quer tirar da base para lavar. Tem gente que quer tirar da base, foi o que você falou, André? Quer tirar só, porque fez... A Alex falou, então, no caso de não ter combinado com o trabalho. Como assim? Caso não tenha combinado com o trabalho. Ah, achou que a base não combinou com o trabalho? É. Olha, isso é interessante. É interessante falar sobre isso. Veja bem, como assim a base não combinou com o seu trabalho? Veja bem, quando eu vou fazer um macramê, eu me programo para fazer isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher tipo de linha que eu vou trabalhar, eu vou escolher o tipo de nó que eu vou usar e eu vou escolher a base que eu vou trabalhar ali. Quando eu escolho isso tudo já está meio que interligado, sabe? No meu caso, por exemplo, eu escolho primeiro a base. Eu tenho uma ideia, eu quero fazer um painel. E aí eu penso na base. E aí eu vou lá, olho, né? Eu tenho uma variedade de galhos e aí eu eu jogo aqueles galhos ali, eu tenho um balde assim grandão, eu já mostrei pra vocês, eu tenho um balde grandão assim, na verdade é um vaso de plantas grandão que eu tenho, onde eu preparo os galhos e eu coloco os galhos ali. Daí eu olho aqueles galhos, eu vou ali como se fosse numa vitrine, eu olho e escolho um galho. Eu já escolho a base para fazer parte do meu trabalho. Então, no meu caso, não existe isso de depois que o trabalho está pronto eu achar que a base não combinou com o trabalho. Porque, pelo contrário, eu escolho a base para fazer o trabalho. Entendeu a diferença? A partir daquela base é que eu vou fazer o meu trabalho. Aquela base vai fazer parte do meu trabalho. Igual essa folha de coqueiro passou a fazer parte desse macramê. Ela faz parte do macramê. Tanto quanto a linha. Elas se uniram aqui, tá? Eles se uniram. Então, essa coisa de, eu quero tirar da base porque a base não combinou com o meu macramê, isso meio que pra mim não existe isso. Porque eu vou escolher esse material antes de fazer o macramê, certo? Então, se eu quero fazer um macramê para um quarto de bebê, eu não vou fazer uma base, não vou pegar uma caneta para fazer a base. Eu falei de usar a caneta, por exemplo, eu quero treinar um mini painel. Então eu vou treinar, eu tô sem base aqui, vou treinar na minha caneta. Treinei, e aí depois eu vou arrumar uma base e vou fazer aquele macramê. Eu já treinei. A diferença é essa. Então, não existe essa possibilidade de depois que a peça está pronta, não combinou com essa base. Não, a base já faz parte desse trabalho. Tem mais alguma outra opinião, André? Você não falou muito sobre a coisa do lavar, né? Dá uma passada de 2 minutos da sua opinião a respeito disso. Tá, veja bem. Mas é porque... O maior motivo aqui no chat foi esse. O maior motivo para tirar da base é lavar. Tá, então veja bem. É porque... seguinte. Na verdade... É porque minha mãe tem uma opinião polêmica. Mamãe não gosta muito de lavar o macramê. Ela acha que são raríssimas as ocasiões onde realmente precisa lavar. É a minha opinião, na verdade, né? No microfone pra esse pessoal. Tá bom. Então, Opinião polêmica. na verdade, eu não gosto de lavar macramê, tá? Eu não costumo lavar minhas peças de macramê. Exatamente. Por quê? Eu vou explicar para você, rapidamente. Porque, para mim, uma peça de macramê é uma obra de arte. Quando eu faço isso aqui para mim é uma obra de arte. Isso aqui não é uma peça que vai ser lavada, sabe? É igual quando você compra um quadro,
Você vai numa galeria de arte e compra um quadro. E você coloca o quadro lá na sua sala. Você vai lavar o quadro? Ó, já viu o trabalho que dá para restaurar um quadro? Sabe assim? Você vai pegar... Ou profissional. Tudo bem que a gente não tem dinheiro para comprar um Picasso ou um Van Gogh, mas a gente tem outros artistas de que a gente tem acesso e que a gente pode comprar um quadro e colocar na parede. Mas eu nunca vi ninguém lavando um quadro. Então, para mim, um macramê é um quadro. É um quadro que eu coloco na parede, sabe? E eu não consigo ver eu lavando isso aqui. Eu não vou lavar isso aqui, sabe? Então eu tenho algumas formas para manter a limpeza dele. E nesse vídeo eu falo sobre isso. Eu pego uma escovinha de pelo macia e eu tiro o pó que se acumula sobre ele. Ou, às vezes, a Dona Aranha quer fazer um complemento no meu macramê. A Dona Aranha vem de lá e resolve fazer uma barrinha, né? De teia ali no meu macramê. Então eu venho com essa escovinha de pelo macia e vou escovando o meu macramê, tiro dele qualquer impureza, qualquer poeira, qualquer manchinha, manchinha não, qualquer coisinha que possa acontecer aqui com o meu painel. É claro, eu tô falando de painel, tá? Tô falando de painel que fica lá na parede. Isso para mim é uma obra de arte. E quando eu falo de suporte de planta, eu também não lavo suporte de planta. Eu tenho suportes de planta feitos na minha casa, tanto suporte híbrido quanto suportes mesmo grandões. Eu tenho suportes de mais de 2 anos pendurados na minha casa que eu nunca lavei. E que estão lindos. Eles estão sobre um telhadinho, eles pegam vento, pega arzinho de chuva, pega umidade, mas tá lá, eu nunca lavei. Então, assim, são peças que eu acho que eu não vou lavar. Imagina se eu for lavar isso aqui, como é que isso aqui vai molhar? Como é que eu vou... Isso aqui não dá pra tirar, depois que eu fiz aqui, ó, como é que eu tiro daqui? Isso aqui, então, que é redondo, não sai daqui de jeito nenhum. Pra sair, eu tenho que cortar. Eu vou ter que cortar isso daqui. E aí, quando eu corto, estraguei todo o meu trabalho. Então, já perdi. A pessoa tá falando só de peças utilitárias. Ah, nós vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá. As peças utilitárias têm outra função, é diferente, tá? Essas peças que eu tô mostrando, os suportes de planta e os painéis, para mim, eles são decorativos, são peças decorativas. Não tem por que ser lavado. Fala, André. E eu acho que tem mais um ponto também, que na maioria dessas bases de madeira, não é só por causa disso, né? É também porque existe uma desvantagem de você tirar a peça da base. Por isso que a gente evita ao máximo, porque tem consequências para a peça ali, né? Acaba afrouxando o nó de laçada, acaba deixando a peça mais frouxa. E para você colocar de volta, dependendo do galho, você vai arrebentar a sua peça inteira. Né? Veja bem. Eu tive um insight aqui. Pode falar. Que é o seguinte, as pessoas fazem um movimento contrário. Vê se você concorda comigo, mãe. Você fala assim, ó, eu fiz a peça... Vem falar aqui para as pessoas te verem. Não. Rapidinho. Ah. Eu fiz a peça, aí depois eu vou assim, como é que eu lavo a peça? Tá? O que é legal de pensar? Por que a gente não faz lava antes? O caminho contrário. Se eu vou fazer uma peça que eu sei que eu vou precisar lavar, exemplo, um tapete, um caminho de mesa, um porta-copos, um jogo americano. Eu já tenho que pensar nisso no início do projeto. Antes de fazer. E fazer com uma linha que eu posso lavar. Isso. Da mesma forma como a colega falou, que ela achou que ela queria tirar o macramê da base, porque ela achou que a base não combinava, é a mesma coisa. Esses detalhes a gente pensa antes de fazer a peça. Foi o que eu falei pra você. Quando a gente vai fazer uma peça de macramê, antes de fazer a peça, a gente escolhe o tipo de linha. A gente faz um projeto. Mesmo que você não queira desenhar a peça, mas você imagina aqui. O que você quer fazer? Eu quero fazer um suporte de planta. Mas esse suporte de planta, eu quero botar lá no meu quintal. Ok. Vai pegar chuva? Isso. Vai pegar sol direto? Então, você tem que saber que tipo de linha você pode colocar para ficar exposto ao sol, exposto à chuva, tá? Isso é um outro assunto. E aí, a argola de madeira já não vai aguentar ficar no sol e na chuva. Ela vai o quê? Rachar e vai quebrar. Fala, André. E tem estratégias para isso no projeto, né, mãe? Isso que eu acho muito legal. Exatamente. Isso não é só porque minha mãe decidiu e acabou. Acho que não. tem que ficar claro que existe uma consequência negativa de você tirar
um painel de uma base. Não, entendeu? o painel ela já falou, que na opinião dela não tira da base. Eu não tiro da base. A base é o painel também. Sim, mas não só isso, mas tipo, mesmo que... Ah, e se eu quisesse trocar? É ruim de trocar pra caramba. Esse que é o ponto, entendeu? Sim. Fica ruim de trocar. Então deixa eu falar assim, vamos... Agora, a maioria, curiosamente, a maioria das peças que a gente falou, utilitárias aqui, não tem base de madeira, a base é a própria linha. Então deixa eu falar, olha só. Deixa eu falar então, em casos que... porque aí você já respondeu para mim por que você quer tirar da base, ok, entendo a preocupação de lavar a peça, a preocupação de... por exemplo, pode ter gente, André, pode ter gente que não tenha facilidade de ter galhos. Aí ela arrumou um galho, ela fez uma peça ou ela treinou os nós, alguma coisa, e ela quer aproveitar aquela mesma madeira. Eu entendo isso. Então, se for, por exemplo, eu vou te dar aqui 3 exemplos de onde sim você pode tirar o macramê da base, tá? Onde sim você pode tirar o galho do seu macramê. Da seguinte forma: primeiro, se eu estou fazendo um treino de nó, estou treinando os nós, tá? Estou começando a fazer macramê e eu estou treinando os nós. Vou pegar os pedaços de linha e vou treinar. Vou fazer os nós, vou fazer nó quadrado, vou fazer nó de laçada. Estou treinando. Aquilo ali é um treino. Eu posso, quando terminar de treinar, desmanchar os nós e reaproveitar aquela base. Então, eu posso tirar, sim, aquele macramê da base. Eu vou desmanchar ou eu vou simplesmente puxar e tirar. Uma outra coisa, quando eu estou falando de galho natural, o que acontece com o galho natural? Ele tem irregularidades, ele tem relevâncias, ele tem pedacinhos que são mais altinhos, tem pontinhas, olha esse aqui. Tá vendo aqui que tem uma pontinha? Ele tem uma pontinha. Se eu tentar tirar isso daqui, ele não vai passar por aqui. Ele já foi amarradinho. E outra, quando eu começo a fazer uma base, um trabalho aqui na minha base, eu faço o nó de laçada bem justinho, bem apertadinho, exatamente para que essa peça não fique frouxa, não fique solta da base, para que ela fique bem presa. Como é que eu vou tirar depois? É difícil de tirar. Para tirar, eu tenho que desmanchar toda a peça, tá certo? Mas deixa eu falar assim, tá? Três situações em que você pode tirar o seu macramê da base. São os treinos. Você está simplesmente treinando. Tanto você pode reaproveitar a linha que você usou, quanto você pode reaproveitar o galho. Aí sim, você pode tirar o macramê do galho. Tá, isso é um fato. 2, por exemplo, algumas peças a gente inicia no galho e depois ela é retirada do galho. Como assim, Osana? Por exemplo, na base. Na base que pode ser um galho ou pode ser uma ripinha de madeira, tá? Então, por exemplo, um jogo americano ou um porta-copos, eu vou pegar um bastão de madeira e eu vou prender todos os cordões ali com nó de laçada, vou fazer os laços, vou fazer os nós todinhos, fiz o meu porta-copos. No final, eu vou retirar aquela base, porque um porta-copos ou um jogo americano, ele não vai ficar com aquela madeira ali. Eu vou retirar aquela madeira e onde eu prendi o nó de laçada na madeira, eu vou retirar e vou cortar e vou fazer aquelas franjinhas. Então, essa é uma opção onde eu retiro o macramê da base, onde eu retiro o macramê do galho, se você fez no galho ou se você fez na base de madeira. Entendeu? É outra situação em que você pode retirar o macramê da base, tá? Então, falei que é o treino. 2, que são peças assim, que você faz na base, depois você retira, até uma bolsa. Você pode começar na madeira e você depois tira e amarra, enfim. Você pode ter essas diferenciações. A terceira coisa que você pode fazer e pode retirar da base é a cortina. Sendo que, quando você fizer a cortina, você já vai fazer pensando nisso. Se você pegou um galho ou um bastão de madeira para fazer a sua cortina e você quer tirar a cortina para lavar, se você tem essa necessidade,
Ah, aí na minha casa tem muita poeira, eu lavo cortina de 6 em 6 meses. Enfim, ok. O que você vai fazer? Na hora que você montar a sua cortina, ao invés de você fazer esse nó de laçada tão justinho na base, você vai fazer um nó de laçada e vai deixar um espaço. De forma que, quando você quiser tirar ele da base, você vai afrouxar o nó de laçada, tirar ele da base, lavar a sua cortina e voltar com ela para cá. Sabendo que é um trabalhão danado fazer isso. Porque geralmente uma cortina tem o quê? Digamos que uma janela tem... Que seja uma janela piquititinha, vai ter 80 centímetros, 90 centímetros. Já é um negócio bem grandão, para você tirar tudinho da base e depois colocar tudinho na base. Então, é um trabalho fazer isso. E aí, corre o risco de, depois de você lavar aquela linha, encolher, que aí foi por isso que eu falei para você, assiste o vídeo onde eu falo de como lavar o macramê, porque são outras orientações a respeito de você lavar essas linhas, esses cordões, tá? Que aí você vai ter que olhar nos rótulos da linha que você usou para fazer o trabalho, para saber se aquela linha não encolhe, para saber se aquela linha não mancha, se ela não muda de cor, porque a gente tem experiências disso, eu tenho alunos, por exemplo, a Bárbara, a minha aluna Bárbara Garcia, ela fez um jogo americano e ela foi lavar o jogo americano. Ela fez, né, tinha os parzinhos. Ela tentou, ela falou, vou lavar um para ver como é que fica. Ela lavou e quando ela tirou, ele tinha encolhido. Aquela linha encolheu. Então ficou bem menor do que os outros. E aí é o que eu tô falando para você. Existem peças que se você já tá pensando, foi como o Daniel falou, se você vai fazer uma peça que você já tá pensando em lavar, escolha a linha certa antes de começar a fazer. Para você fazer de forma que você possa lavar sem ter problema com a sua peça. Você imagina você fazer uma cortina enorme, 2 metros de altura, e quando você lavar ela encolher ou manchar. Aí é muito chato, né? Porque é um negócio que demora para fazer, que você demanda muito cuidado, muito carinho, é uma peça que você se dedica, uma peça avançada que você não pode perder ou simplesmente encolher ou manchar à toa. Então você tem que escolher a linha certa para poder fazer isso e na hora de colocar então lá no pauzinho da cortina, ou você prende em argolas que você possa, ou você deixa o nó de laçada aberto para você simplesmente correr com a linha solta lá em cima, ou você vai deixar o nó de laçada você dá o nó de laçada, dá um espaço de pelo menos uns 4 dedos e a partir daqui você começa a fazer os nós para você ter esse espaço aqui, ó, para você abrir o nó de laçada, tirar do galho e depois voltar e apertar o nó de laçada. Entendeu? Essas são as situações em que eu acho que você pode tirar o macramê da base, tá? Para tirar o macramê do galho ou da base. Essas são as situações que eu vejo a possibilidade do macramê ser retirado na base. Bom, quando que eu acho que o macramê não pode ser retirado da base? Volto eu para o painel. Quando eu faço um painel, eu prendi aqui, eu já começo prendendo os nós aqui de uma tal forma que eles não vão se soltar. Deixa eu mostrar aqui. Ainda agora eu falei da possibilidade do cabide, né? E não mostrei. Olha, eu tenho um macramê feito no cabide. Aí alguém perguntou para mim, mas aí você não vai tirar ele do cabide nunca mais? Não. Ele virou uma coisa só, tá? Virou uma coisa só. Assim como o macramê que eu faço no galho. Virou uma coisa só. Sabe quando a gente vai num casamento e que a gente escuta aquele verso da Bíblia que diz assim, aí o noivo aceita, a noiva aceita fulano como seu legítimo esposo, aceita, blá, né? Sim. E os dois serão uma só carne. É meio que isso, sabe assim? Quando você faz um macramê e você escolhe a base para o macramê, isso aqui se tornou uma coisa só. Isso aqui se tornou uma obra de arte. Isso aqui não é mais cabide, é a base do meu macramê.
E o macramê faz parte dele e ele faz parte do macramê. E é assim, sabe? Imagina como que eu vou tirar isso daqui. Se eu for tirar isso daqui, para eu tirar daqui, tá? Ó, eu fiz nó de laçada aqui. Para eu tirar daqui, eu tenho que cortar. Ele não sai daqui. Ele tá preso aqui, certo? Aqui dentro também, olha só, aqui atrás. Essa madeirinha aqui, ela não sai daqui. Ela tá presa. Para eu tirar, eu tenho que cortar as linhas. E aí, se eu cortar as linhas, eu desmancho o meu trabalho. E eu tenho que fazer outro depois. Então, isso aqui, para mim, é uma peça única. Isso faz parte do meu trabalho. Quando eu fui fazer essa peça aqui, eu escolhi esse galho. Eu escolhi esse galho exatamente para fazer essa peça. Pela cor dele, pela estrutura, pelos rachadinhos. Eu escolhi porque eu quis que esse pedaço de madeira fizesse parte desse macramê. Então, eles se tornaram uma coisa só. Dá para ver aquela peça ali, André? Dá para ver a peça do Yuki que está ali na parede? Dá. Olha só. Imagina aquele macramê que o meu amigo Yukinori Sato fez. Olha só aquela peça. Uma peça incrível de macramê, enorme. Eu não consigo imaginar alguém querendo tirar essa peça da base para lavar. Para mim, não passa na minha cabeça isso. Aquilo ali é uma obra de arte. Então, eu volto a dizer, a única coisa que eu faria ali seria uma escovinha macia de pelo para tirar a poeira quando a poeira quiser assentar ali. E ela tá ali. Aquela peça, todas aquelas linhas, elas fazem parte daquela madeira. E eu sei que o Yuki Norisato, Yuki, se você estiver aí, beijo para você, ele tá sempre junto com a gente. O Yuki, ele escolhe a base para então fazer o macramê. Foi o que eu falei para você. A gente começa pela base, por isso que chama de base. A gente começa pela base, a gente escolhe a base, olha aquela madeira e fala, já sei o que eu vou fazer aqui. E ali, a partir daquela madeira, a partir daquela base, você começa a fazer o seu macramê. E aí aquilo ali se torna uma coisa só, sabe? Não tem como separar. Então, no macramê, num painel de macramê, não tem como tirar ele da base. Não passa pela minha cabeça. Num suporte híbrido, também não. Porque é um macramê aqui. É um macramê, olha, tá justinho, tá vendo aqui? Que eu faço já o nó justinho, para ele não ficar correndo na base. Tanto aqui, quanto aqui, ó. Tá firme, isso aqui nem se mexe. Eu faço questão de deixar bem justinho, exatamente para o nó não ficar frouxo, para não ir afrouxando depois os nós. Então, isso tudo, a peça de madeira, ela faz parte do macramê. Não tem divisão. Eu não tenho, não são duas coisas. As metades da laranja. Muito bom, é isso aí. E serão os dois uma só carne? É mais ou menos isso. As metades da laranja. O galho é a base do trabalho. É a partir dele que tudo começa. É meio poético? Sim, sim. Mas é arte. É arte. É isso que eu quero que você entenda. O macramê é uma arte. É uma arte maravilhosa. As peças utilitárias são diferentes, você pode retirar da base, como eu falei, né? Tanto o suporte, o jogo americano, quanto a cortina, você vai retirar, porque o suporte, o jogo americano ele não fica na base, ele é retirado da base realmente, mas os painéis, gente, não vai tirar. Os painéis vão ficar eternamente na base. Então, eu espero ter... Os dois. Vou até tirar uma foto para botar lá no seu Instagram. Tira uma foto. Para eu botar lá para o pessoal comentar. Olha, para mim, isso faz parte um do outro, né? Foi o que eu falei para você. Quando eu vou fazer um macramê, hoje, por exemplo, eu comecei a fazer um macramê muito lindo que eu vou ensinar a vocês, que eu estou fazendo, preparando para fazer um tutorial. E aí, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi escolher a base. Eu escolhi uma base bem bonita. A partir daquela base eu escolhi a linha e eu escolhi o que eu ia fazer. Aí veio na minha cabeça o desenho da peça que a gente vai fazer,
e tudo flui a partir dali, sabe? A escolha da base. É isso, sabe? Não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, eu espero ter esclarecido para você em quais situações você pode tirar o macramê da base ou do galho e em quais situações não dá para tirar o macramê do galho. Tá bom? É isso. Era isso que eu queria falar para você e era isso, essa ideia de que eu quero que você entenda assim, o macramê como uma obra de arte. O macramê é uma obra de arte que você pendura na sua parede, que você coloca na sua sala, ou no seu quarto, ou na sua varanda. É uma obra de arte que está ali. Ninguém tem igual. Por mais que você queira fazer uma peça igual a essa, nunca vai sair igual. Vai sair, você pode usar os mesmos nós, mas não vai sair igual. Principalmente quando a gente usa um galho natural, porque os galhos têm movimentos, alguns galhos têm movimentos, têm cores diferentes, texturas diferentes. O próprio galho, ele já dá para sua peça, já traz para sua peça uma originalidade. E é isso que faz a sua peça ser mais ainda uma obra de arte. Além de ser um trabalho feito pelas suas mãos, um trabalho feito com fibras naturais, você ainda usa uma madeira, que é uma coisa quentinha, aconchegante, e você pode trazer essa originalidade para sua peça, por conta da base que você escolher. E que você não vai tirar dela nunca mais, porque se você tirar, você tem que desmanchar o seu trabalho, não tem jeito. Aí, como é que faz para não acontecer como aquela primeira colega falou, que eu acho que foi Ana, não tenho certeza mais, que ela disse assim, mas se eu achar que a base não combinou com o macramê. Então, por isso a gente faz uma programação, a gente se programa antes de fazer a peça. A gente faz anotações, a gente, sabe, a gente se programa, a gente planeja aquilo que a gente vai fazer. Então, se eu quero fazer um painel, eu vou escolher a base. A partir da base, vou escolher a linha. Antes de cortar toda a linha, eu tenho que mais ou menos calcular para saber se aquela linha vai preencher a minha base, vai ser suficiente para a minha base. Porque imagina, você começa o seu trabalho e aí no meio do caminho, não vai dar, só deu para fazer a metade do painel. Ou se você começa a fazer uma bolsa, e você coloca as linhas na alça da bolsa. Você pode comprar aquelas alças de madeira super bonitas e aí você começa a colocar, mas você tem que se planejar antes. Você tem que calcular antes. Não pode, depois que a bolsa está pronta, você olhar e falar assim, ficou magrela. E agora? Como é que eu tiro isso aqui da alça? Não tira. Só se cortar e recomeçar a fazer. Por isso é importante esse planejamento antes de você começar a trabalhar. E o início de tudo é a base que é o galho de madeira ou a madeira, o bastão de madeira que você vai escolher. Tá bom? Hoje vai ter desafio, mãe. Oba! Ó, não vai embora porque agora vai ter um desafio e essa live só vai ficar salva se a gente, quem tiver ao vivo aqui, cumprir esse desafio, tá bom? Opa, então vem aqui. O desafio é o seguinte. Então vem aqui. Vou, peraí. Cuidado aí. O desafio é o seguinte. Oi, gente! Esse é o André! Ó, essa live foi nota 10 e a gente vai fazer um desafio agora, que é o seguinte. Eu vou dar o desafio, vocês vão ter que fazer a missão, depois voltar aqui e comentar que cumpriram a missão. Qual missão? E se vocês completarem a missão, a gente deixa essa live salva. Topa? Topa. Essa missão? Então vai, fala Então logo. tá bom. Qual é a o missão? seguinte, eu acabei de colocar lá no seu Instagram uma foto que só quem assistiu essa live aqui vai entender a legenda. Eita, Lelê. E aí, a missão é ir lá no Instagram da Osana Macramê. Curtir a foto. Não, fazer Comentar? pode curtir também, mas é comentar uma coisa que você aprendeu nessa live. Ah, boa! Tá Gostei bom? disso. E aí tem que ter 100 comentários lá. Ixi, Se não tiver 100 comentários, essa live não vai ficar salva. corre lá, gente. Então eu vou mostrar pra vocês que foto é essa, pra vocês saberem. E aí, se vocês já conhecem o Instagram da Osana, já pode ir lá, mas volta aqui pra dizer que você cumpriu o desafio. Deixa eu Corre mostrar lá, pra corre vocês. lá, corre lá. Deixa eu mostrar, e a foto é o seguinte. A foto é essa aqui, ó. Tá vendo aí, Daniel? É
é essa aqui, galera. Ah, a foto que você tirou agora de Tirei mim. agora. Então Rapaz. você vai lá, ó, no perfil da Osana e a última foto que ela publicou é essa aqui. Tá bom? É lá no aplicativo do Instagram, viu, galera? Vocês vêm aqui pra comentar e coloca um comentário de uma coisa que você aprendeu aqui na live ou bota alguma piadinha, alguma coisa, comenta aí, volta pra cá e avisa aí. Já comentei. Se você já comentou lá no Instagram e volta pra cá pra contar. E quando essa live bater, quando essa foto aqui bater 100 comentários, a gente vai deixar ela salva. Vai salvar a live. Ah, faz um favor pra mim, André. Faço. Pega aquele painel verde lá fora. Onde tá? Aquele painel verde, pra eu poder mostrar aqui, que foi um painel que eu fiz pro Daniel. E eu escolhi a base antes de começar. Só pra exemplificar mais um exemplo, porque eu já mostrei esses daqui, mas é mais um exemplo que eu quero mostrar pra você. Que a gente... Já pode ir lá, gente. Eu tô falando aqui, você corre lá. Corre lá. Se você ainda não deixou seu comentário, Isso. vai lá no Instagram. Corre lá no Instagram, porque senão a live não vai ficar salva, tá? Tcharam. Olha, deixa eu mostrar pra você esse trabalho aqui que eu fiz. E antes de fazer esse trabalho, eu me apaixonei pelo galho. Olha só o galho. Olha que galho lindo. Olha isso. Eu escolhi o galho antes de tudo. Depois que eu escolhi o galho, e aí eu fiz a peça. Ó. Uau, deixa eu ver. Foi... Ficou até grande. Uau. Ficou grande. Agora eu consegui ver tudo. Tô aqui, tá? Olha só. Ó, e quem já foi... Oi? Quê? Cuidado com o meu painel. É, esse aqui é de Daniel, gente. Joga lá esse. Ó. Esse aqui eu fiz pra Daniel, tá lá na varanda Quer que eu dele. devolva lá? Ó, pode devolver. Era só pra mostrar pro pessoal que eu me apaixonei por esse galho. Ó, pendura lá com cuidado. Vai lá. Tchauzinho pro painel. Tchau, painel. Lindo, né? De Ó, linha macramê. Enquanto isso, se você ainda não foi lá no Instagram... Corre lá, comenta na gente. foto, comenta. Corre lá, porque quando ele voltar, ele vai ver. Se já tiver 100 comentários, vai salvar a live. Senão, a live não vai ficar salva. Ah, gente. Ah, tá bom. Corre lá, já foi lá? Já deu lá o seu comentário? Vai lá, comenta na foto, tá bom? Tem que ir lá no Instagram. Vai lá no Instagram, comenta na foto e volta aqui. Vai lá, gente, senão não vai ficar salva a live. E é importante que essa live fique salva, para você poder relembrar essas coisas todas que eu falei, para outras pessoas poderem aprender isso, porque às vezes a gente não presta atenção nisso, né, gente? São detalhes. E quando a gente começa a fazer macramê, a gente não tem essa noção de que o macramê é uma obra de arte. Imagina, é uma obra de arte milenar. Veio atravessando aí, ó, os anos, até chegar aqui. E olha só, quanta coisa maravilhosa a gente faz através do macramê. André, vê aí. Tcharam, gente. Muita gente fala que aprendeu coisas lindas. Ah, que ótimo, gente. Ah, eu quero ler. Vai lá e comenta o que você aprendeu na live de hoje. Eu quero saber. Deixa eu ver, peraí que... Qual foi a coisa mais importante que você acha que você aprendeu hoje nessa live? Eu quero saber disso. Isso é importante para mim também. Esse feedback é bom para mim, para eu saber até onde você entendeu a minha mensagem, sabe? Eu me esforço muito para fazer você entender que isso aqui é uma obra de arte maravilhosa. Ó, já tem 73 Só faltam 30, gente! Então, Corre lá! Quem ainda não foi lá, corre lá, faz um comentário. 78, ó, tá Opa, quase. opa! Estamos quase Fala batendo. pra mim um comentário aí, André. Ó, vou ler pra você. Deixa eu ver. As metades das laranjas. Ó, escolha bem a sua base. Nunca separar uma obra de arte. Adorei! É isso, lembra disso. São as metades da laranja que não se separam. Não vão se separar nunca mais. Vão ficar juntos. Um faz parte do outro, assim, ó, unidinho, juntinho, para todo sempre. Amém. Aprendi que quase qualquer coisa pode servir de base para o meu macramê. Exatamente isso, exatamente Muito bom, isso. Joyce. Vocês repararam nesse painel verde que eu mostrei agora, do Daniel, que eu tive a base de madeira, mas eu também depositei algumas linhas na própria linha, uns cordões na própria linha, também tive ali a linha como base, tá? Então,
Eu usei Ó. 2 bases numa só peça. Nivalda falou, eu aprendi que o macramê é uma verdadeira obra de arte. Ah, que maravilha! Que maravilha! Adorei, adorei. Ó, Irene falou, escolher a base pensando No trabalho que vai ser trabalho que vai ser feito. feito. Excelente, é isso porque mesmo. provavelmente vai ser para sempre. Olha que lindo! Adorei! Oi? Sem comentários! Uhul! Vai ficar salva a live! Muito bom, gente! Olha, adorei estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar essa minha ideia de que o macramê é uma obra de arte. Para mim é uma obra de arte e eu quero espalhar isso para outras pessoas. E vocês vão me ajudar a fazer isso. A partir de hoje, vocês têm essa noção também de que o macramê é uma obra de arte, de que a base faz parte, que você escolhe a base para começar a sua peça. E todos Então, vocês são artistas, gente. exatamente, todo mundo que está aqui está se aventurando, está começando a se aventurar nesse mundo maravilhoso do macramê. E todos vocês são artistas em potencial para fazer grandes obras de arte de macramê. Olha, muito obrigada a todos que ficaram aqui comigo até agora. Um grande beijo e até mais!